Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Metanoia com Misael Amaral. E olha só que coisa boa. Deixa eu te falar, né? A gente está tendo assim, uma repercussão muito bacana de muita gente assistindo, comentando, falando e compartilhando aí o nosso podcast. A ideia, gente, é bater papo e, sobretudo, abençoar pessoas, abençoar vidas, que você se sinta tocado por Deus. Esse é o propósito, né? Mais do que qualquer outra coisa aqui. E aí, nesse sentido, por favor, se inscreva lá no canal, aquele papozinho de sempre, né? Ative as notificações, os sininhos, comente, compartilhe com o pessoal. Eu acho que vai ser muito bom, vai ser um papo muito agradável hoje. Eu acho que você vai se interessar demais, porque envolve muito esse tempo que a gente vive hoje, essa chamada pós-modernidade, um tempo tão assim, de tudo é muito volátil, mas ao mesmo tempo também envolve muito essa questão de tecnologia, de ciência, e onde entra a Bíblia, onde entra a fé nisso tudo. E aí, a temática que eu queria abordar hoje é: fé e ciência podem dialogar? Há um diálogo possível entre elas? E, gente, eu trouxe uma pessoa. Primeiro, é muito inteligente, eu falo isso para todo mundo. Ele é muito fera. E eu tive o privilégio de conviver muito de perto com ele. A gente trabalhou juntos por um tempo na Igreja Central aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que é o pastor doutor Raul Neto. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, melhor agora que estou aqui com você, com seu público seleto. Graça e paz a todos aí. Que muito bom estar contigo de novo, né? De novo, isso. A gente vai fazer. Essa aqui é um dos primeiros, mas a gente vai voltar de novo, tá, gente? Mas o Raul, ele é professor, né, da Cefet aqui de Petrópolis. Trabalha também na coordenação de alguns outros cursos, não é isso, Raul? Projetos, né? Isso. Fez o doutorado sanduíche, que a gente chama, né, no MEC, né? Lá fora, uma parte aqui dentro, uma parte lá fora, não é isso, amigo? Sim, foi na Holanda. Fez na Holanda. Então, tem uma vasta experiência na área acadêmica e é um pastor, um homem de Deus, uma pessoa que exala o perfume de Jesus. É verdade isso, tá, amigo? Amém. É bom te ver ativa de novo nessa área aí, viu? Falei isso para você, ele tentou fugir, gente. Mas Jesus foi lá e pegou ele de novo. Amigo, que bom a gente poder de novo te receber, conversar. Sempre bom estar entre amigos, né? E ainda mais falando de coisas assim que são importantes, são difíceis de serem debatidas de uma forma madura, de uma forma respeitosa, né? Essa temática ciência e fé, quase sempre a gente vê numa pegada mais de conflito, de briga, né? E existem outras formas de se abordar o tema, né? Que é o que eu prefiro, né? Uma abordagem mais cooperativa, vamos colocar assim, né? Complementar. Eu acho que você já começou até aí a falar muito bem, né? E sobretudo hoje em dia, né, amigo? Esse um radicalismo. Né? Exato. A gente está vivendo um radicalismo em todas as áreas. Claro, passa pelo viés ideológico e político, mas isso se estende para tudo, né? Exato. Basta que você emita uma opinião, você já vira alvo de críticas. É muito assustador, né? A crítica faz parte, né, do meio que a gente vive, que é o meio acadêmico. Ela é necessária, a crítica, né? Ela é sempre bem-vinda quando bem fundamentada e quando ela tem um interesse real na busca pela verdade, que deve ser, né, o alvo da ciência, né? Ter o conhecimento, aprimorar o conhecimento, estabelecer critérios de validação da verdade, de busca por essa forma de você compreender, né, adquirir conhecimento. Então, essa deveria ou deve ser, né, a busca da universidade, busca das faculdades, de uma maneira em geral. Só que, como você falou, né, o meio está um pouquinho, o ambiente está um pouco contaminado por uma irritação, uma irritabilidade forte, né, de ambos os lados, para falar a verdade. Isso atrapalha o diálogo, né? E quando atrapalha o diálogo, atrapalha também o crescimento, a produção, né? Então, são coisas que a gente tem que parar para discutir, ponderar, tentar chegar a um melhor caminho, né? E é interessante isso que você está falando, né? Porque isso é relativamente recente, né?
Sim. A gente pensa em história no Brasil, pensar assim, né? Você estava falando, eu fiquei viajando aqui. Porque assim, a gente não via muito isso na igreja, um debate sobre isso. Por exemplo, tô olhando do lado eclesiástico, né? Você pensava muito. Fica tranquilo, fica tranquilo. A gente focava muito em nós mesmos, né? Exato. E a coisa acontecia lá fora. Como é que você vê isso? Então, a tua formação na área acadêmica é mais para a área de história, né? E eu gosto muito de um pesquisador de termos, né, ao longo da história, que é o Peter Harrison. E ele escreveu um livro só sobre esses dois termos, ciência e religião. Né? O nome do livro é Territórios da Ciência e da Religião, que é um livro que eu até utilizo, de certa forma, como inspiração para o projeto. O projeto, não é que você tem um projeto? Dá para falar um pouquinho dele? Vou falar um pouquinho. É um projeto de extensão universitária. Eu trabalho hoje numa universidade. Eu sou professor efetivo do curso de Física do Centro Federal de Educação Tecnológica. E dentro desse ambiente acadêmico, a gente propõe áreas, né, espaços para debates, para discussões sobre temas que são importantes, são de interesse da comunidade externa. Por isso que é uma atividade de extensão. Olha que legal. Ela é para além muros da universidade. E eu coordeno alguns projetos, um na área de astronomia, né, e o outro na área dessa interface entre ciência e fé, onde a gente traz alguns materiais acadêmicos para discutir, alguns livros. Interessante você conseguir isso no ambiente acadêmico, amigo. É difícil, mas aos pouquinhos a gente tem percebido que há também o interesse. Por exemplo, no ano passado, você estava lá comigo, né? Tive o privilégio de estar com você. Trouxemos 2 pesquisadores, né? Sendo que um deles é o professor Roberto Covolan, foi pesquisador em Harvard, na área de física, foi pesquisador em outras universidades nos Estados Unidos, um camarada assim, de uma importância grande dentro do ambiente acadêmico da física aqui no Brasil. Isso. Ele criou o laboratório de neurofísica na Unicamp. Olha isso. Pouca gente sabe, né? E ele veio aqui para estar conosco, né? Juntamente com... a gente estava junto, né? Com o Marcelo Cabral também, que também é doutorando nessa área de filosofia, um camarada que tem um conhecimento muito bom, ele é teólogo também. Isso. E foi o evento com o maior público na semana de extensão universitária, onde todos os cursos abrem, né, atividade para a comunidade externa. E essa atividade que a gente promoveu... E ficou muito cheio, eu lembro que você teve que colocar cadeira. Não tinha cadeira, mas não tinha mais espaço. Né? Então, assim, há muito interesse, há uma procura, mas ao mesmo tempo falta espaço, né? Faltam ambientes... Quando você fala espaço, é o quê? Faltam locais que estejam dispostos a abrir um tempo e disponibilizar profissionais habilitados e capacitados para discutir aqueles assuntos, para discutir isso de uma forma respeitosa, porque a gente é afiliado a uma associação, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e a pegada, né, dessa associação é uma pegada de uma discussão mais respeitosa. Há interesse não é se pronunciar de uma forma definitiva nem sobre um campo ou outro, nem sobre ciência, sobre religião, mas ao contrário, é criar esses espaços de debate, de discussão, de ouvir abertamente, de ouvir honestamente a opinião do outro e não necessariamente concordar, mas apresentar o contraponto, né? Apresentar outros argumentos para que um possa colaborar com o outro. Né? Então, é necessário desenvolver uma escuta mais respeitosa, mais ativa, e a gente aqui, infelizmente, no Brasil, não é ensinado nem nas escolas a fazer isso. Né? Hoje, mais do que nunca, precisaríamos que a política educacional do país olhasse para isso, né? Ensinar os nossos mais novos, né? As nossas crianças, nossos alunos mais novos a participar de debates, coisas que a gente vê em outros países, né? Participar de debates, argumentar, organizar, estruturar um pensamento, uma fala e, ao mesmo tempo, saber ouvir uma opinião contraditória e saber contra-argumentar sem que aquilo seja levado para o campo pessoal e para o campo do ataque.
né? Porque o que a gente percebe hoje em dia, infelizmente, inclusive infelizmente dentro das universidades, dentro da academia, é um ataque pessoal, né? Um ataque à credibilidade da pessoa, e, ao invés de um debate honesto sobre os argumentos ditos, né? Eu não critico o teu argumento. Isso aí seria normal dentro da academia, né? Criticar, debater argumentos. Sim. Faz parte, é a essência. É a ideia da dialética, né? Lá de Sócrates, exatamente. Né? De juntar as duas coisas. Exatamente. A síntese, a antítese, né? Exatamente, para chegar na síntese. Isso, né? chegar na síntese, exato. Então, a tese, a antítese e para chegar na síntese. Né? Mas não é isso que a gente vê, né? Não, no discurso, sim. O discurso é de que a universidade precisa ser plural, precisa ser aberta, precisa ser respeitosa, mas na prática, infelizmente, se você se levantar contra a hegemonia dominante ideológica, seja ela do lado A ou do lado B, essa é a realidade, né? Há uma oposição muito grande. Então a gente está acabando criando bolsões, né? Então a gente tem bolsões do lado A, lado B, e quem perde nisso tudo é a verdade. A verdade está sendo deixada de lado, as pessoas não estão preocupadas, né? Isso tem fundamento, isso é verdade ou não. Estão preocupados se vou ganhar o debate ou não. Ainda que para eu ganhar o debate eu tenho que calar o meu oponente, como a gente viu recentemente. Agora lá nesse caso absurdo lá com Charlie Kirk, né? Charlie Kirk, né? Foi uma coisa pavorosa. Qualquer tipo de violência é condenável. Feita por qualquer grupo. E o pior foi a repercussão depois, amigo. E dentro de uma universidade, né? Dentro de uma universidade, e você falou um ponto que é a repercussão de pessoas que deveriam condenar atos de violência, aplaudindo, rindo, fazendo piadas da morte de um outro ser humano, só porque divergiam das ideias. Né? Isso me assustou. Não é de hoje, né? Não. Por isso que eu acabei fazendo história. Porque você olha o passado, você fala... acho que é o Peter Burke que fala, né? A função do historiador é lembrar a sociedade aquilo que ela quer esquecer. Exatamente. Para que não se cometa os mesmos erros, né? Exato. Mas o próprio Cristo foi calado porque o que ele falava era incômodo para o status quo estabelecido, né? Daquela época, principalmente no lado religioso e político. E quando a verdade ela vem à tona, você só tem duas alternativas, só duas. A verdade é luz, né? Lá na filosofia, né? Inclusive, se eu não me engano, no grego é aletheia. Aletheia. Trazer para a luz, isso. trazer para as claras, né? As claras, isso, exatamente, exato, né? Letos é escuridão, aletheia é o contrário, trazer para a luz. Isso. Então, a verdade, quando você é chamado à luz pela verdade, ou você se conforma e se transforma por aquela verdade. Por exemplo, vamos imaginar que esse ambiente aqui está muito bem iluminado, né? E, mais uma vez, aí dá os parabéns aí pela equipe. O cenário está muito bonito. Digital, arrebentando aí. Um cenário muito bonito, parabéns aí pelo teu podcast. Obrigado pelo convite. Acabei não falando, a gente entrou no assunto. A gente quer bate-papo. Mas aí eu tô em casa. Você está em casa, isso aí. Então, mas assim, parabéns pelo cenário. Mas voltando ao exemplo, quando a gente é trazido à luz, se eu tivesse, por exemplo, com uma camisa aqui suja e eu não tivesse percebido isso porque eu estava num ambiente escuro, no momento que eu adentro num espaço onde tem luz, eu sou confrontado com uma realidade. E diante daquela realidade, não dá para você negar que a camisa não está limpa. Ou eu limpo a camisa, ou eu me irrito e queimo a luz, apago a luz. Infelizmente, muito legal, muitos têm preferido apagar a luz, ao invés de consertar aquilo que está sendo trazido à luz. Não tá nem no escopo não, tá, amigo? Mas já que você tocou... E a gente falou da outra vez até, que a gente falou muito de espiritualidade, né? Sim. Outra vez e tudo mais. Mas a gente já bateu um papo, viu, gente? Mas a gente precisou refazer, por isso que a gente tá meio assim, né? Tivemos problemas técnicos. Problemas técnicos. Mas você vê nessa questão uma questão espiritual clara, assim, no sentido de exatamente isso. É melhor quebrar
É igual a ideia do espelho, né? Quando você vai ver a parábola é um pouco isso. É você colocar um espelho diante de você. Exato. Né? Ou você se conforma, ou você muda aquilo que você está vendo, ou você quebra o espelho. Exato. Você vê isso? Um componente espiritual nunca é nada isolado, né? Nunca é nada sem querer ser, né, espiritualizar tudo, mas... Sim, nunca é nada isolado. Quando a gente pega na física, a gente tem momentos diferentes na física. Física que estuda a natureza, né? Estuda a composição e a ordem das coisas visíveis, palpáveis. Legal. Né? Mas havia também um caráter metafísico também, né? Para meta além da física. Né? Então, inclusive, a história é interessante. Né? A pessoa que estava organizando os livros de Aristóteles tinha um livro, Aristóteles tinha um livro chamado Physis, no grego, né? Natureza, e tinha um outro livro que ele não sabia muito bem como classificar. Ele além da física, onde ele falava de assuntos espirituais. Por isso que surgiu o nome metafísica por conta disso. Que legal. Então, a ciência, de uma maneira geral, porque a ciência da época era dentro da filosofia, né? Ciência no sentido de conhecimento, de virtude interna, de querer buscar a verdade. Ciência antigamente muito grego era isso. Né? Muito grego. É totalmente grego, né? Então ela tinha essa preocupação de entender que existem elementos físicos, mas existem elementos que são para além. São para além, né? Então, acho assim, que até o Kant que fala isso, né? Aquele livro dele, Crítica à Razão Crítica à Razão Pura. Tipo assim, a razão não resolve tudo, né? Ele fala aí de fato isso, mas ele fala mais por outras... Ele está questionando Descartes. Né? Mas enfim, deixa eu só tentar concluir meu raciocínio, não me perco. A gente vai abrindo janelas aqui. O que você está falando, a minha mente está assim. Ó. Pois é. Então, na realidade, você tem elementos que são plenamente humanos, naturais. Por exemplo, a psicologia da educação explica que existem coisas chamadas de dissonância cognitiva. O que seria isso? Quando eu tenho plena certeza de uma coisa, eu acredito numa coisa, e depois me apresentam uma outra versão que confronta aquilo que eu acredito como sendo verdade, a primeira reação de autoproteção é você dizer que aquilo não é verdade. Que interessante. É a dissonância cognitiva. Então, quando eu recebo uma informação que confronta com a que eu tenho, eu não apreendo, aprender no sentido de aprender, de pegar, né? Segurar aquilo. Porque a matriz cognitiva que eu tenho, a matriz de conhecimento que eu tenho, ela é diferente da informação. Então, tem alguns teóricos que falam que faltam um processo de ancoragem, subsunsores, que são chamados, né? Então, eu só aprendo aquilo que se conecta com o que eu já tenho. Quando não se conecta, eu rejeito. Então, essa rejeição a uma verdade, ela tem um caráter de uma reação natural. Quando você encontra algo que quase que orgânica, eu posso dizer isso? Quase que orgânica. Algo que vai de encontro àquilo que você acredita, num primeiro momento, você rejeita. Se você continuar se expondo àquilo dali e aquilo começar a criar dentro de você formas de ancoragem, você começar a refletir sobre aquilo, vai ter um desconforto. O aprendizado tem que ter desconforto, tem que ter... para ter um aprendizado, para ter uma nova acomodação, para lá na frente... Então, você aprende com desconforto. É a reação em cadeia, né? Exatamente. Então, você pode aprender aquilo e mudar de ideia, mas se você continuar avaliando criticamente aquela nova informação. Muito legal você tá falando. Se você não fizer esse exercício, você pode só ficar na rejeição. Então, tem um componente, sim, normal, humano, tem um componente moral também. Quando a gente fala de verdades espirituais, por exemplo, a gente sabe que existe um mundo espiritual. E aí o mundo espiritual, a Bíblia fala que esses seres espirituais querem nos cegar o entendimento para que não alcancemos a verdade e pela verdade sejamos libertos, porque conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, há um componente, sim, espiritual,
de cegueira espiritual. Mas eu acho que grande parte é uma mistura das duas coisas. Tem uma vaidade. É esse ponto que a eu queria vaidade te ouvir, de né? você. Mas isso é dissonância cognitiva. Também, né? Isso é dissonância. Falta ancoragem lá, como você está dizendo, né? Falta ancoragem. E eu me rejeitar isso, essa predisposição Sim, de criar barreira? Sim. Falta um pouco da humildade, porque o que a gente precisa entender é que, psicologicamente, é doloroso para nós reconhecermos o erro. É doloroso. Eu estava errado esse tempo inteiro. É agressivo. Então a gente evita essa dor. Mas quando você acende a luz, então a sujeira tá ali. Quanto mais próximos da verdade, mais reativos a essa verdade nós nos tornamos. Ou para nos transformarmos ou para tentarmos calar essa verdade. Jesus disse isso em João capítulo 3. Exatamente. Né? Muitos não querem vir para a luz para que as suas obras más não sejam expostas e venham se arrepender delas. As pessoas às vezes não querem se arrepender. Elas querem continuar naquele ambiente. Então o que acontece? Tem um composto moral. Eu costumo falar com os meus alunos lá no curso de física. De vez em quando, dependendo dos assuntos, a gente acaba adentrando por essas searas aí, porque poucos sabem hoje em dia, não sei quem vai pesquisar, que grande parte da física só se desenvolveu por causa da teologia. Só se desenvolveu por causa da teologia. Tanto iniciada lá com as 5 vias de São Tomás de Aquino, e posteriormente com Descartes e com outros ali. A proposição dentro do ambiente religioso, né? Sim, desculpa. Sim. Exatamente. E grande parte da ciência foi feita por sacerdotes. Então, a própria teoria heliocêntrica, o Nicolau Copérnico era um padre polonês. Exato. Né? Johannes Kepler, pai da astrofísica, ele era teólogo. Newton era teólogo. Leibniz era teólogo. E poderia citar... É interessante que quando a gente vai para o livro acadêmico, ninguém fala isso. Pouco se fala. Então, aí que é esse último ponto que eu ia falar, que eu costumo conversar com os meus alunos. Existe um componente moral. Você consegue abordar isso, esse viés? Desculpa, eu sei que já estou abrindo outra janela, mas é só para... Eu proponho. Legal. E falo para eles, vocês não precisam concordar comigo. Só ouçam e estruturem contra-argumentos. Eu estou aqui para a gente conversar, porque isso aqui é um ambiente acadêmico. Legal demais. Isso aqui não é um ambiente de monólogos. É isso aí. É um ambiente de tem que ter 2. Olha que legal. Né? 2 logos. Diálogos é 2 logos. Não pode ser monólogos, né? Então, monólogo é quando só tem um com uma razão. Não, e é muito louco o que você está dizendo. Não perde não, que você, muito legal. Mas eu fiquei lembrando, uma vez eu fui dar uma palestra na universidade também, e eu ia falar do Soren Kierkegaard. Né? O filósofo da angústia e tudo mais. Sim. E no final, ele era teólogo, né? Luterano. Uma menina veio... Professor, uau, o senhor está dizendo então que ele era, de algum modo, ele tangenciava o cristianismo? Eu falei, não, minha filha, era cristão. A expressão mais importante dele foi exatamente sobre o salto de fé, né? Que é o último nível. Exato. O último nível de conhecimento da verdade, o né? Primeiro estético, ético, isso né? aí. Cara, o último é a fé. Aí eu falei... Não, mas assim, foi assim, uma dúvida assim, honesta dela. Mas os alunos ficam com esse espanto. Por isso que eu queria... Os alunos ficam com esse espanto. Né, amigo? Ficam com espanto quando eu falo para eles que, por exemplo, que Heisenberg, um dos pais da física quântica, um camarada assim de uma mente, prêmio Nobel de física, um dos pais da física quântica, um dos mais importantes. Fala, você só vai entender física quântica se você entender Aristóteles, se você entender filosofia, se você for ler o que Aristóteles fala sobre a essência das coisas. E essa ideia de essência, de necessidade, são as mesmas coisas que Tomás de Aquino falou, né? Lá quando ele formou a escolástica, e nas 5 vias que ele traz lá, uma delas é entender essa questão da essência, a essência primeira, né? Das coisas, né? Como sendo Deus, né? E aí volto só para... Não esqueci, não. A questão da moral é que, no fundo, a fé ela tem um componente moral. Toda fé.
para mim, ela tem um componente moral. Porque a origem da palavra, né, pelo menos no latim, vem de fides, ele dá uma ideia de você confiar, né? Confiar é você depositar a sua fides em alguma coisa. Então, confiança, a fé, tem a ver com uma escolha. É uma decisão. Eu escolho acreditar ou não. Então, se eu determinei que eu não quero escolher acreditar, eu posso te dar o melhor argumento que não vai ser suficiente. Entende? Exato. Então, o que a gente percebe é o seguinte: a pessoa que já determinou dentro de si que ela vai rejeitar a ideia, por exemplo, de Deus, ainda que isso hoje, pela neurociência, seja impossível, depois isso é um assunto para outra conversa. Vamos pincelar isso aí, até para dar um spoiler para o pessoal para o próximo. Só a ideia de Deus está presente em todo o cérebro. Simples assim. Tem um local... Você pode discordar, choramingar, mas tá lá. É impossível excluir a ideia de Deus dentro do cérebro. Uau. Já tem livros sobre isso, de médicos, de neurocientistas de Harvard, de Yale, de outras universidades. Mas a questão da fé como um objeto de escolha, ela limita isso. Se você não quiser acreditar, e aí tem razões pelas quais a gente faz essa escolha, né? Porque se eu trago para a mesa de discussões que Deus é uma possibilidade, Deus existe, eu sou resultado da criação dele, se eu sou uma criatura de Deus, eu fui criado por alguém, eu fui criado por alguma finalidade, por um propósito. Se eu for criado por algum propósito, o propósito não pode ser estabelecido por mim. E logo eu tenho que prestar contas de quem eu sou ou de quem eu me tornei para ver se está alinhado com as potencialidades que o Criador me deu para me tornar. Uau, legal. Então existe um Misael que foi idealizado por Deus, e existe um Misael que se tornou esse Misael. A pergunta é: o Misael, o Raul, são o Misael e o Raul... Você que está assistindo a gente. Exato. Idealizado por Deus, ou você é uma construção da sua própria vontade? Então, quando a gente para pensar que eu vou ter que prestar contas a alguém, isso incomoda muita gente. Então, muitos não querem. Então, preferem, como muitos se alienam em drogas, se alienam com bebidas, se alienam em ideologias, se alienam com pensamentos de que Deus não existe, porque eu não consigo ver. Claro que você não consegue ver. Deus, ele está para além dos nossos sentidos, né? Nesse momento aqui, se eu pegar aqui meu celular vai captar ondas, né? No caso aqui de micro-ondas, ondas relativas à telefonia. Mas cadê a onda? Ninguém está vendo as ondas. Ela não existe. Não estou vendo, então logo ela não existe. Então não faz sentido esse argumento. Faz sentido. Não é porque eu não estou vendo bactérias aqui nessa mesa, mas elas estão aqui. Aí. Então, o fato de eu não ver... Teve o tal de Covid há 5 anos atrás? Pois é. Um negocinho que a gente nem consegue perceber, né? Parou a olho nu. Pois, exatamente. Então, é uma questão moral, né? É uma questão. As pessoas escolhem ou não acreditar. E quando você escolhe acreditar, interessante que vem uma paz... E não há tanta necessidade de tantas perguntas depois. Meio que dá uma acalmada no coração da gente, porque a gente começa a abrir mão também do controle, né? De querer entender tudo, porque você começa a perceber que você não vai entender tudo. Né? Você começa a descansar de que existe uma vida muito maior que a sua, existe uma realidade maior que a sua, uma realidade profunda, como os judeus gostam de dizer na Bíblia, na teologia, né? Tem uma realidade palpável, visível, mas existe uma realidade profunda. Quando Eliseu fala, ora a Deus, né? Deus, abre os olhos desse moço aqui para que ele veja a realidade profunda que eu estou vendo, mas que ele não vê. Então, é essa realidade que eu procuro buscar. E muitos físicos, de certa forma, também procuram, né? Esse resgate, você acha que... Porque, assim, essa coisa dessa realidade profunda, como você falou, e a espiritualidade ser colocada muito em xeque, isso é muito 500 anos para cá, isso é, né? Renascimento, depois Iluminismo, sem entrar em detalhes técnicos aí, né? Mas o que eu quero dizer é que é recente.
no sentido histórico da coisa, né? É recente e foi construída. Exatamente. Ela foi construída de forma intencional. A intencionalidade disso. Não tem como falar sem falar um pouquinho de história, não tem jeito, né? Mas, como eu citei há pouco, né, o Peter Harrison fez um estudo profundo desses dois termos, e esses dois termos, ciência e religião, eles não tinham... O nome do livro do Peter, de novo, só para o pessoal... Territórios da Ciência e da Religião. Viu, gente? Territórios da Ciência e da Religião. Foi traduzido pelo grupo da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. Eu tenho esse livro só. Enfim, então ele fez essa pesquisa e ele percebeu que, ao longo da história, esse termo ciência e religião tinha um sentido e um significado diferente dos sentidos e significados que temos hoje. Olha que interessante. Então, não faz sentido você usar esses termos da mesma forma em épocas diferentes. Ele usa até um seguinte exemplo. Se um jornal... Nem sei se existia jornal, né? Mas vamos imaginar que existisse um jornal em 1600. E em 1600 saísse a seguinte notícia. Israel e o Irã vão entrar em guerra. Estou voltando ao século XVII. Então, 1600 saiu no jornal. Israel e Irã estão com risco de entrar em guerra. Isso não faria menor sentido. Por quê? Para nós faz. Porque hoje existe Israel, a partir de 1948, e o Irã passou a ser chamado Irã, se eu não me engano, depois de 79, com a Revolução lá islâmica. Dos ayatollahs. Ayatollah Khomeini, depondo lá o Shah Reza Pahlavi. Isso. Então, um país só passou a ter a existência depois do decreto da ONU em 48 e o outro mudou de nome em 78, 79. Antes era Pérsia. Era Pérsia. Então, como é que um jornal poderia... Não faz sentido. Ninguém entende. Ninguém iria entender. Como hoje, o Misa Júnior, talvez se lesse algum noticiário, né? A União Soviética, né, entrou em crise... Não faz. O que é a União Soviética? Não existe mais isso. Não existe mais. Acho que Iugoslávia não existe mais, não mudou. Não Tchecoslováquia mudou. Também já. República Tcheca agora. República Tcheca, foram sendo desmembrados. Então, a mesma coisa acontece com esses termos ciência e religião. Então, a religião vem. Legal você trazer esses exemplos, porque fica didático. Exato. Então, ciência e religião eram vistas como virtudes, não como conjunto de saberes e informações estruturadas. Era uma virtude, era uma intenção da alma que te movimentava. Da mesma forma que o amor, da mesma forma que a amizade. O que é a amizade? A amizade é uma virtude. O que é o amor? É uma virtude. Por que eu me movo do jeito que eu me movo? Porque se eu tenho a virtude do amor, eu vou agir correspondente a essa virtude. Ciência e religião eram virtudes, que eram movimentos da alma, uma de religar-se a Deus, religio, religião vem de religio, e a scientia, no latim, vem de você tomar consciência. Então, eu quero saber, eu quero buscar mais. Então, a ciência era mais no sentido, não de conjunto estruturado, sistematizado de informações sobre determinada área, mas sim um movimento da alma de você querer buscar a verdade. É quase agostiniano isso, ou estou falando besteira? Né? Tá até antes. Que tudo vem dele, né? Na realidade, vem de antes, vem dos filósofos gregos, né? Ali, na realidade, começou ali, né? Agostinho. Tales, talvez, sofistas, depois, todos eles, os gregos, de uma forma em geral. Se você pegar o que eles falavam de ciência, estava muito misturado com teologia. Olha que interessante. Usando as categorias modernas, né? Sim. Cara, muito legal isso. Então, assim, eram conceitos diferentes. Então, quem fazia ciência? Quem queria a verdade. Quem fazia religião? Na realidade, era visto assim, uma pessoa, para ser plena, precisava ser um cientista, porque ela precisava ter fome de verdade, e ela precisava ser um religioso, porque ela precisava se religar a Deus, porque ela estava longe de Deus. Então, era uma virtude, era um movimento de querer
Então, qualquer pessoa podia e devia desenvolver essa virtude. Olha que legal. Você precisava desenvolver. Então, quando você pega, por exemplo, o pai da astrofísica, que é o Johannes Kepler, por que ele era teólogo? Porque isso era natural, todo mundo pensava assim. Não era um demérito, né, amigo? Não. Como é construído hoje. Não. Entende ou não? Exato. Cara, não havia essa ideia de que ciência e religião elas são inimigas. Antitéticas, né? Não. Ou é uma coisa ou é outra. Não, na realidade era o contrário. Você precisava desenvolver várias virtudes, dentre elas a tua espiritualidade, botando numa linguagem de hoje, que seria o relíquio, e a tua intenção de conhecer a verdade, para você sair das trevas, né? O mito das cavernas. Nasceu isso tudo lá atrás. Olha isso, cara. Nasceu isso tudo lá atrás. A gente está falando de 2.500 anos atrás, gente. Né? Pois é. Olha que louco. E aí, depois... E quem fazia ciência? Normalmente, quem era as pessoas que buscavam mais o relíquio, a religião. Por quê? Porque depois de São Tomás de Aquino, percebeu-se o seguinte: São Tomás de Aquino trouxe de volta para o debate a ideia de Aristóteles, de que a verdade está no mundo físico. Não sei se, desculpa se eu estou indo muito para o lado da filosofia. Não, manda ver, é isso aí. Então, durante muito tempo, a igreja ficou só em Platão. Em Platão, o objetivo da filosofia platônica é você buscar, né, a beleza, você buscar a verdade, né, que eram coisas que se complementavam, que era a essência do divino. Uhum. E como é que você buscava isso? No mundo ideal, né, onde esse mundo ideal não é um mundo físico. Uhum. Não é o mundo físico. Então, porque o mundo físico é só uma representação limitada, menor, de algo maior que está no mundo, né, ideal. Então, existe um homem ideal, existe, né, um microfone ideal. Isso aqui é só uma representação limitada. É o mundo das ideias, lá de Platão. Isso. Mas a ideia é mais no sentido de ideal. De ideal, isso. De ideal. De último, de perfeito, isso. de pleno, de completo. Tem muito isso neles, né? A ideia de perfeição. Exato. E aí ficou muito no mundo do ideal. O Aristóteles, ele falou, não, a gente consegue encontrar também clareza, verdade e beleza no mundo físico. Só que isso ficou perdido, porque a igreja era mais fácil de harmonizar essa ideia platônica com o cristianismo, exato, do que com... coisa do... Agostinho era professor de... Essa dicotomia, né? Exato. Então, ele era professor de filosofia, de retórica, essas coisas. Então, caminharam muito por Platão, depois vem Plotinos, né, o platonismo, enfim, e ficou durante muito tempo. Quem resgatou isso foi São Tomás de Aquino. E aí ele trouxe de volta, não, o mundo físico tem verdade também. O mundo físico tendo verdade, eu como um homem que quero buscar Deus na plenitude, para eu desenvolver minha espiritualidade, eu preciso desenvolver o conhecimento da verdade revelada por Deus no mundo físico. Ou seja, o mundo físico aponta para Deus. Então, ele, na realidade, é que botou foco, botou luz sobre a física. Entendi. Então, os cientistas, naquele momento, quem eram? Os padres. Que queriam o quê? Encontrar mais beleza, mais perfeição no mundo físico criado por Deus. Então, estudar física era contemplação. Olha. Era forma de contemplação. Johannes Kepler fala, eu sou um sacerdote que estuda a criação. Estou estudando o outro livro de Deus, que é o livro da criação. Newton também falava a mesma coisa. Então todos eles se viam, isso era natural para eles, não era forçado, porque não tinha essa briga. Exatamente. Uma coisa levava a outra. Se eu me torno uma pessoa que busco a Deus, naturalmente eu precisava buscar Deus em todas as esferas, inclusive no mundo físico. Então eu ia me tornar cientista. Não é por acaso que o pai da genética era padre, não é por acaso que o pai da astrofísica era teólogo, luterano, não é, e por aí vai. E vai outros. O Leibniz era teólogo, pai do cálculo diferencial integral, escreveu muito sobre
sobre questão da perfeição, sobre questão do problema do mal. Eles pesquisavam sobre essas coisas, Muito né? Muito legal. René Descartes de igual forma. Não era Newton que estava estudando Apocalipse, ou estou falando besteira? O Newton estudou seriamente Apocalipse. Os últimos 20 anos da vida dele... O pessoal só fala da segunda lei. Né? Ele escreveu mais sobre Bíblia do que sobre física. Né? Olha que legal, cara. Então dizem alguns que ele até desconfia. Ele foi aprender hebraico, ele aprendeu seriamente hebraico, porque ele achava que existia um código matemático. Verdade. Porque no alfabeto hebraico, cada letra tem um número correspondente. Ele, como matemático, viajou por aí, né? Onde, Raul? Tá muito legal, amigo. Uau! Tô aprendendo muito, viu, gente? Espero que vocês estejam aprendendo também, tá? Pelo amor de Deus. Falei que o homem era brabo. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Onde começa a ver esse divisor de águas? Onde começa a ver esse hiato, né? Então... E talvez por quê? Vamos lá. Tem o Franz Schaeffer, tem um livro chamado A Morte da Razão. Não sei se você chegou a ler esse livro. Ele traz uma sugestão de possibilidade para essa resposta aí. E ele vem falando que não foi um fator, né? Foram vários fatores que foram se somando. Um deles foi um fator político. Um fator político, porque os reis, né, da época da Idade Média queriam sair um pouco do domínio, da influência da igreja, dos papas, os papas que às vezes indicavam quem seriam os reis, essas coisas. Aquela coisa do direito divino, né? Exatamente. Já havia também uma crise interna dentro da igreja, onde dentro da igreja havia um grupo que clamava por reforma. Sim. Então, tinha os pré-reformadores, como Savonarola, John Hus e outros tantos. Giordano Bruno, o John Wycliffe. John Wycliffe, exato. Então, outros tantos já Isso a gente está falando o quê? 200 anos da reforma, a reforma 1517, exatamente, né? 1300 alguma coisa. Exato. Isso aí. Então, foram coisas que foram se somando. Então, Tomás de Aquino falou, precisamos estudar o mundo físico. Olha que interessante. Focou-se no mundo físico. Quando se foca no mundo físico, se foca naturalmente numa expressão que é o homem. Então, ali começou a surgir também um olhar estético para o homem. Você pode ver que casa com logo depois começar o movimento do neoclassicismo na literatura, nas pinturas, nas artes, né? Nas artes. Isso. Então, começa a se deslocar de um teocentrismo para um antropocentrismo, ou seja, um homem começa a voltar para o centro, a redescoberta dos escritos gregos, né? Mais focado no homem. Então, uma coisa foi desencadeando a outra. Legal, né? Entendi. E aí essa insatisfação política, esse desejo por liberdade, somado com isso dos reis, somado com uma insatisfação interna de parte dos clérigos que clamavam por uma reforma dentro da igreja. Isso acabou culminando, por exemplo, com a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, em 1517, né? Isso. Assim, eu li, né? Por ali. A Reforma Protestante, ela criou uma possibilidade de se questionar a autoridade da igreja. Olha. Só que até aquele momento, quem é que fazia ciência? Eram os religiosos. Chegou um momento que a ruptura final era necessária e, para isso, tinha que se tirar os pesquisadores de dentro da igreja e se colocar em separado. Olha. Então, começou a se criar um movimento intencional de falar que ciência e fé não se relacionam. E aí foram... no século XIX começaram a surgir muitas coisas também. O ápice disso, o 19 ali, né? Exato. Porque veio a Revolução Industrial, né? Vieram alguns livros, né? De Karl Marx, do próprio Charles Darwin. Charles Darwin, exato. E isso foi meio que sendo usado de forma errada. O próprio Charles Darwin não exatamente. Não era dessa forma que se apresenta, tá certo?
E aí, dentro do ambiente político também, ficou-se interessante questionar a igreja, porque, por exemplo, quando você pega dentro da ideologia marxista, você só tem revolução se você se revoltar. Como é que você se revolta sendo uma pessoa que acredita que todas as coisas que acontecem na sua vida estão na direção de Deus? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. É a coisa lá teleológica, né? Exatamente. Então, para isso, era necessário matar Deus. Era necessário matar Deus enquanto pensamento, ideologia, para que se pudesse abrir o caminho, pavimentar a estrada para as revoluções. Amigo, isso é muito forte, cara. Isso é muito interessante. Exatamente. E aí, vamos lá, aquele grau de intencionalidade, ok. Tudo que você explicou, moral, questão física, né, do próprio ser humano, mas um cunho espiritual e direcionando tudo isso também, né? Exato, tem sempre por trás. Sempre por trás, né? A gente está vendo, muitos momentos nós somos espectadores num grande teatro, onde a gente vê os personagens atuando, mas a gente esquece que existe alguém que está manipulando, está atribuindo, falas, exatamente, as narrativas, que é o que a gente está criando vive narrativas hoje. E atribuindo papéis, funções, momentos de inserção, momentos de retirada de personagem. Então a história tem esses elementos. É meio assustador, cara. É assustador. E aí aí você vê movimentos como positivismo, que fala que a humanidade vai melhorar cada vez mais, não precisamos mais de Deus, não precisamos mais acreditar que a religião vai resolver, porque a ciência é a resposta para tudo. Ordem e progresso, o Brasil aí. Não, o que é interessante é o seguinte, você vai vendo um crescente, a sociedade vai melhorar, a sociedade vai resolver todos os problemas da humanidade, o homem não precisa de mais ninguém a não ser do próprio homem, o homem precisa do conhecimento, o homem precisa, o iluminismo, né? A verdade da clareza, da luz de Deus, agora é a clareza da luz da ciência. Então, nesses movimentos iluministas, positivistas, de Comte e outros, né, colocou-se o ideal de que o homem salvava o homem e o mundo vai ser melhor. Só que aí Deus tem suas formas de criar, criar problemas para a arrogância humana. Parece a Torre de Babel, fiquei lembrando. Mas é impressionante, sabe por quê? Porque a ciência ela é baseada na relação de causa e efeito, de determinismo. Como eu consigo explicar, eu não preciso de uma outra causa. Então eu não preciso mais de Deus, eu consigo explicar. Eu dou conta de produzir, né, a explicação para dar sentido para a minha vida. Então esse êxito que a ciência física principalmente teve, que inspirou as demais ciências, de querer achar relação de causa e efeito em tudo. Então, se eu conheço quais são as leis que regem os comportamentos humanos, eu controlo o homem. Se eu sei quais são as leis que regem o comércio, eu posso ficar milionário. Então, isso tudo surgiu na física de Newton. Tem técnica para tudo hoje, que é o que a gente vive hoje. Pois é. Então, só que aí chega no finalzinho do século XIX, algumas coisas foram sendo descobertas que começam a desmontar esses argumentos. Quando eu dou aula de física quântica, por exemplo, eu falo, tem 5 coisas que a ciência da época, que estava muito bem consolidada, que se acreditava que não tinha mais nada para ser descoberto. As pessoas, por exemplo, Lord Kelvin. Kelvin, né? O famoso Lord Kelvin. Ele chegou a falar assim, não recomendem seus filhos estudarem física, que existe muito pouca coisa para ser descoberta. E poucos anos depois se descobre alguns fenômenos que não se conseguia explicar. Efeito fotoelétrico, radioatividade, dentre outros. Tá? E aí isso acabou trazendo uma nova física, que é a física quântica. Física que a gente chama física moderna. E essa física, ela tira o chão da gente. Que ela não faz sentido. Ela não trabalha a realidade. A realidade dessa física é uma realidade diferente. E isso é muito desconfortável. E ela está tão presente na vida da gente quanto a outra newtoniana. Né? E olha só, olha Tô falando muito, né, irmão? Não, pelo amor de Deus. Gente, olha a aula que você está tendo aqui, aproveita, vai. Final do século XIX, início do século XX, surge a física nova, que coloca em xeque o que é realidade.
o que é realidade. Então, aquela segurança toda, que os sentidos resolviam, aquela empáfia toda, que a ciência, sabemos tudo, começou a ser questionado. Opa, o que a gente achava que sabia era a pontinha do iceberg. O que se sabe hoje só corresponde a 4% da matéria conhecida. Olha só. E aí o pessoal começou a ficar assustado. E aí aquele discurso do positivismo, o mundo vai ficar muito melhor, acaba com 2 grandes guerras, com pestes como a gripe espanhola. E aí entrou em xeque. E aí as pessoas chegam na década de 60, a sociedade estava em crise. Desprezar a religião. Não precisamos mais de Deus. Deus está morto. A religião não serve para nada. Mas aí a vida não fazia sentido. As promessas não se cumpriram. Imagina Deus falar, então. E aí as pessoas começaram a buscar uma nova espiritualidade. Então, desse movimento, as universidades agora lá fora estão buscando de novo esse debate, essa conversa sobre religião. Eu queria que você abordasse um pouco, porque a gente chegou a falar um pouco aqui da ABC2. Não sei se dá para você ampliar um pouquinho mais isso, até para o público de casa conhecer. Sim. Que é maravilhoso, né? Eu faço parte, Raul que me colocou lá. Tá junto lá. E falar um pouco dessa realidade lá fora. Aquilo que você já falou comigo, lá fora, você tem departamentos. Exato. Né, de trabalhar a questão da fé, da ciência e tudo mais. Então, surgiu essa demanda de se voltar novamente para Deus, para buscar o transcendente, mais ou menos na década de 60, por conta dessas... Pós-Segunda Guerra, quer dizer, aquela frustração. Essas crises todas. Muitos encaminharam, foram por conta de forma intencional, para não voltar por cristianismo, Isso. foram buscar esoteria, Isso. movimento hippie, a nova era. Foi intencional. Você vê que é tudo ali, né, em Exatamente. sequência, né? Mas a universidade também embarcou grande parte disso. O LSD, não sei se você sabe disso, o LSD foi desenvolvido dentro da universidade, se não me engano, de Harvard, e foi amplamente difundido entre os hippies, como forma de transcender e buscar algo para além. LSD, as universidades, então, não necessariamente tudo que vem da universidade é top. Por isso que é importante a gente buscar a verdade, né? Não receber tudo de mão beijada. E esses departamentos que estavam praticamente extintos, né, de teologia, não sei por quem era religioso, começou-se a ter um olhar diferente. Físicos, por exemplo, que eram ateus, começaram a perceber que dentro da física algumas coisas não faziam sentido se não fosse explicado por alguém manipulando as coisas, os dados ali, né? Um grau de intencionalidade. Exatamente, que a gente chama, tem um ajuste muito fino na natureza para ser algo ocasionado assim, sem nenhuma manipulação, ao acaso. Não fazia muito sentido. Aleatório. Né? Aleatório. Matematicamente, a probabilidade é praticamente zero ter sido ao acaso. Isso é matemática, estatística. Quer dizer, você está usando a própria ciência. A própria ciência. Isso foi debatido em, por exemplo, congressos de física teórica em 1972 na Austrália. Uau. Onde alguns físicos ali mais de 50 anos. Começaram, tem coisa aqui que não dá para fechar os olhos mais. E aí começou, então físicos que eram notoriamente ateus, mas eu sou ateu por quê? Não, sou ateu porque eu sempre ouvi falar que pessoas inteligentes tinham que ser ateu. Isso aí. Mas se eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho que buscar as causas para saber se isso é verdade ou não. Então, muitos ateus acadêmicos que tinham de verdade um desenvolvimento da ciência, de querer buscar a verdade, foram estudar para saber se havia realmente razões sustentáveis para o ateísmo ou para possibilidade da existência de Deus. E quando se coloca na mesa de discussões, você vai ver que existem muito mais evidências a favor da existência de Deus do que para a não existência de Deus. E aí essas pessoas, esses cientistas que eram ateus, começaram a se declarar
crentes em Deus. Não necessariamente evangélicos, mas crentes em Deus. E começaram a pesquisar, começaram a estudar, começaram a voltar-se para... Isso você está falando nos anos 70. Anos 60, 70. Tá. E aí começou a se reestruturar departamentos de ciência e religião. Então, um desses ateus, por exemplo, é o Alistair McGrath, lá na Universidade de Oxford, que hoje é o diretor de departamento, ex-ateu. Ele ficou tão impressionado com isso que ele não conseguiu... Era bioquímico, sei lá, né? Exatamente. Ele não conseguiu esperar terminar o doutorado dele nessa área de bioquímica e foi fazer doutorado em teologia simultaneamente. Olha isso. Fez as duas coisas. E aí outros, né, como John Polkinghorne e outros, muitos, em muitos Estados Unidos, isso na Europa de uma maneira em geral, mais Inglaterra, mais Escócia, né, algumas... Holanda tem departamentos, tem departamentos inteiros muito sérios sobre isso daí. E começou agora, de uns 10 anos para cá, haver um reflorescimento de um cristianismo entre os jovens na Europa. Legal você falar isso. Isso está tendo resultados agora. A gente, lá na Europa mesmo, quando eu parte do meu doutorado, né, como você falou, eu fiz lá na Holanda, e a igreja que a gente frequentava era mantida pela universidade. Uau, olha quem isso, pagava, cara, quem sustentava, funcionava dentro de uma escola, e a universidade que criava as condições financeiras, né, para poder trazer... A logística toda ali para poder havia um rodízio de pastores da localidade, de perto. Então, a gente tinha palestras, né, pastores da Alemanha, pastores da Holanda, pastores... Né, não sei se você lembra de outros lugares... Suíça. Né? Gente, Estezinha está aqui com a gente. Esposa do Raul. Esposa, Isso. Tá ali, obrigado a ouvir mais uma vez. Ela tá encantada. Milésima vez as mesmas coisas, né? Não, mas olha... E assim, é muito interessante você ver uma universidade na Europa... Não, porque isso é impensável no Brasil. Um físico que trabalhou com o prêmio Nobel, como Paul Dirac, que é um dos mais famosos, um dos pais da física quântica também, chegou ao ponto que ele não aguentou, largou a cátedra de Oxford para se tornar pastor. Né? Morreu, infelizmente, há 2 anos atrás, aí, John Polkinghorne. Ele era um físico assim, respeitado. E falou: não, para mim faz mais sentido falar de Deus. Deus explica assim, melhor a vida do que... É aquele livro do Armagase, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Exato. Deixa eu ficar com Deus mesmo aqui. Pois é. Cara, muito legal isso, muito interessante. Porque e isso talvez para nós, né? Eu trabalho no ambiente acadêmico também, você. Mas para quem não é quem muita novidade. Não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo. Então, desse movimento nos Estados Unidos também começou a acontecer. E tem uma fundação chamada Templeton, que ajuda, né, a estruturar grupos similares ao redor do mundo. Então, um desses trabalhos foi o surgimento da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Ela surgiu dali, então? Surgiu surgiu num congresso. Surgiu num congresso. Assim... Várias pessoas ali se encontraram, começaram a conversar. Estou dando um resumo muito rápido do histórico, né? Então, tinha o Roberto Covolan, que é da área da física, tinha o Guilherme Carvalho, que é teólogo, tinha o Marcelo Cabral, tinha outros, né? O Marcelo estava... não sei se foi o Marcelo, se foi o Guilherme, traduziu um livro, né? O Teste da Fé, e por aí foi. E aí eles falaram: vão montar aqui no Brasil, e essencialmente... era a preocupação de criar esse espaço para discussão, de um ambiente de diálogo entre ciência e fé, de forma com um outro físico lá nos Estados Unidos, o Balbo. Ele escreveu um livro, um cara físico respeitadíssimo lá, falando sobre religião, as relações entre a religião e a ciência, onde ele propôs que existem 4 formas de interação.
né? E tem uma que é a melhor de todas lá, que é a forma de complementaridade. Uma contribui, exato, uma ajuda a outra, né? Porque uma amplia a visão da outra, traz questões que a outra sozinha não chegaria para trazer para a mesa de discussões. E aí a gente começou a Associação Brasileira num ambiente inicialmente de igreja, né? Igreja presbiteriana, abriu as portas, aí depois a Universidade Mackenzie, lá em São Paulo, e lá foi feito, por acaso eu não fui nesse dia da fundação, porque eu estava no concílio. Estava no concílio sendo ordenado. Foi naquele mesmo ano. Por um bom motivo. Eu estava sendo ordenado naquele ano, então não pude ir. Não pude ir. E aí se estabeleceu a associação. E aí começou a pipocar, né? Então tinha um grupinho do Rio de Janeiro, então começou um grupo na UFRJ, outro grupo na UF, e foram esses dois. Eu participei inicialmente na UFRJ, e depois a gente abriu aqui em Petrópolis um grupo desse. Aí da UF saíram outros grupos também. Então hoje a gente tem na UERJ, tem na Rural, temos... acho que temos em todas as universidades federais e públicas, né? Sério, amigo? Que legal. Temos um FMG e tudo mais. Eu não posso afirmar que é em todas, mas boa parte, né? Eu conheço o pessoal da Federal do Acre, conheço o pessoal da Federal da Rondônia, que já tem esses grupos de debate, e agora a gente está indo também para grupos temáticos. Então tem um grupo de física, tem um grupo de história, tem um grupo de direito, tem um grupo de psicologia. Legal. Então tem os grupos específicos de debate, né? Que legal, cara. Muito legal. Eu acho. É bom trazer. E isso é aberto? A pessoa pode ir lá, se quiser assistir. É só chegar lá. Aqui em Petrópolis pode ir. Pode. Quem quiser, viu, gente? Exato. Tem muito material no site da ABC. É ABC ao quadrado. Ao quadrado. ABC 2, o doisinho lá em cima. Lá em cima, Então tem artigos, tem vídeos, tem no YouTube também tem muitos materiais. Tem redes sociais também, né? Tem redes sociais. No Instagram e tudo mais, né? Então tem muito material bom. De diversas áreas. Discute desde arte até física quântica. Que legal, então tem vários materiais sobre questões políticas, economia. Então tem uma diversidade de abordagens, de materiais muito grande, né? Então, assim, dá para um leigo assistir, Raul? Dá para uma pessoa falar, estou falando muito aí, mas eu não tem nem nível superior, como é que eu faço? Dá para ir, não dá? Olha, é muito tranquilo. Eu vou ser honesto para você. Tem assuntos e tem pessoas que vão num nível de profundidade que para o leigo fica difícil de acompanhar. Partindo disso, eu, como sou um dos líderes, né, junto com outros, né, no Brasil todo, né, eu sou líder local, né, que eu quero dizer isso. Nas reuniões de liderança, na última que a gente teve, inclusive, a gente mencionou dessa necessidade da gente melhorar a comunicação para que alcançássemos não somente os pares, né? Não somente as pessoas da área. A gente fica muito ali dentro de novo. Exato, mas que a gente tivesse uma comunicação mais simples para alcançar todos. Então, desde esse momento, eu tenho procurado fazer isso nas reuniões, tornar um assunto muito gostosos. Um assunto que uma dona de casa consiga acompanhar. Uma coisa ou outra, talvez ela possa ter um pouco mais de dificuldade. Mas, grosso modo, a ideia central, você vê que tanto foi o evento mais procurado na universidade aqui que você fez ano passado. A gente ficou um bom tempo sem fazer as nossas reuniões por questões assim de agenda, de calendário, enfim, né? Mas o pessoal está cobrando o grupo. Quando é que vai voltar? Tem visto lá. Amigo, deixa eu te falar. E a Bíblia nisso tudo? Como é que você enxerga, né? Como é que você enxerga a recepção da Bíblia dentro do ambiente universitário hoje? A Bíblia no ambiente universitário do Brasil... Isso, vamos lá. Do Brasil é considerado algo perigoso, um elemento subversivo. Olha... É considerado um ambiente, um objeto para gente ignorante, um objeto de manipulação. É considerado
uma coisa para ultrapassada, que não diz nada, que não deveria ser deixada de lado. Isso é o recorte aqui no Brasil, né? Lá fora isso já está mudando um pouco, né? Então a gente tem estudos muito sérios, na área da arqueologia, sim. Né? Então tem muita coisa boa, muita coisa interessante sendo desenvolvida, mas a gente tem que fazer um pouquinho aqui uma ponderação, né? Grande parte do problema que se tem com a Bíblia não foi gerada pela universidade. Foi gerada por uma má utilização da Bíblia por parte de certos grupos dentro do contexto religioso. Então, uma coisa boa pode se tornar ruim, de fato, quando ela se torna instrumento de manipulação. E a gente também não pode tampar o sol com a peneira que existe. Claro. Existe, infelizmente, a gente não vai ser... precisa ser verdadeira, né? Exato. A gente volta para a luz aqui que você falou. Exato. O que eu costumo falar é o seguinte: evangelho é verdade. Então, para a gente estar no evangelho, a gente tem que falar a verdade. Então, existem pessoas, existem grupos que utilizam para manipulação? Sim. Utilizam para interesses pessoais? Sim. Interesses diversos. Sim. Financeiros. Poder, né? Alimentar ego pessoal. Sim. Então, às vezes a pessoa nem é tanto focada na questão do dinheiro, mas é focada numa dependência emocional de receber aplausos o tempo inteiro, que são armadilhas que a gente que vive nesse meio tem que tomar cuidado. Né? Qualquer posição de evidência gera isso. Então, esse é um problema. E um outro problema é a falta de conhecimento bíblico, principalmente das línguas maternas, de arqueologia, de um conhecimento mais aprofundado da estrutura da Bíblia, da formação do cânon, dessas coisas todas, que evitam você fazer afirmações que a Bíblia nunca fez. E aí, quando você faz afirmações que a Bíblia não teve intenção de fazer, você coloca a Bíblia numa posição complicada. E aí acontece com muita frequência situações em que a Bíblia acaba sendo ridicularizada, não pela Bíblia em si, mas pela forma que ela foi utilizada por grupos religiosos. E aí, quando você faz isso, você está dando um tiro no pé. E é muito interessante você falar isso hoje, e eu não vejo, embora... E aí não estou puxando a sardinha para a brasa, né? Mas a ABC2 é uma forma de discussão, de diálogo, de crescimento. Exato. Como a gente percebe alguns seminários, enfim, faculdades na área da teologia hoje, que tem me surpreendido. Até estava falando com você com você, Esther, antes, né, da gente começar. Mas eu não vejo ainda, infelizmente, um movimento da grande, não vou dizer... massa gospel de liderança brasileira, no sentido disso, em direção à palavra. Eu vejo muito do uso da técnica, do marketing, do coach. Como é que... Rapaz, olha só. Difícil, né? É difícil falar sem parecer ácido, sem correr o risco de ser mal interpretado pelo, às vezes, pouco tempo que a gente tem para falar sobre o assunto, né? Mas o que eu acho que a gente precisa entender é que é o seguinte: tem dois lados nessa história. Tem um lado de quem está à frente, que deveria fazer uma análise para saber se eu conheço porque assim, vamos botar numa linguagem que todo mundo conhece. O pastor é o guardião da palavra. O sacerdote é o guardião da palavra. O guardião da palavra precisa conhecer bem a palavra. Paulo já falava isso para Timóteo, né? Apresentar-te como obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Então, se eu não manejo bem, se eu não conheço bem... Me debruço, porque isso dá trabalho, Raul. Exatamente. Desculpa. Isso é cansativo. Eu me lembro, às vezes, eu estava num evento, foi bem isso, né? Depois eu até entendi o rapaz, mas eu já falei isso aqui umas vezes. Ele, pastor, passa essa unção para mim,
Eu falei, não, filho, isso aqui foi São horas. uma hora de... A Esté brincava até, né? A Esté brincava, porque às vezes acabava a escola bíblica dominical, o pessoal, puxa, mas da onde saiu tanta sabedoria? Eu já vi ela brincar. Não, ele acorda de manhã assim, faz assim, recebe. Aí a pessoa ficava olhando, não, eu tô brincando, são anos de estudo, ele estuda até hoje, ele ora, ele para, eu vejo ele lá lendo, como eu sei que você faz. Então, assim, existe esse trabalho. E aí, quando você cansativo. pensa na liderança... Exato. Esse trabalho é cansativo, nem todo mundo está disposto a fazer. Exato. Mas aí, quem não está disposto a fazer isso, não deveria caminhar por esse... Esse é o ponto. Por essa vereda. Porque é a vereda... Faz outra coisa. Exato. A vereda do sacerdote, do pastor, é a vereda do homem da palavra, do homem do livro. Se você não gosta de estudar, você não pode ser um profissional do livro. Da mesma, seria absurdo, tão absurdo quanto um açougueiro que tem nojo de sangue. Tão absurdo quanto um enfermeiro, médico, que desmaia quando vê uma seringa. Exato. Isso é um absurdo. Então, o guardião de um livro tem que gostar de livro, ele tem que gostar de ler, ele tem que procurar. Ele tem, né? Então tem esse lado da história, mas tem um outro lado da história. O lado da história também, que é o do que está recebendo. Então, hoje nós temos muito acesso a material de qualidade que não se tinha antigamente com tanta facilidade. Fato. Então, eu acho que cabe a membresia, cabe o membro da igreja, vamos colocar num termo mais simples, pesquisar, saber se o que está sendo dito está alinhado com a palavra, se está alinhado com uma teologia sadia, se não é uma teologia enviesada, que tem alguns interesses por trás. Então, a gente tem que... É responsabilidade, né? Então, se tem, como eu falei, aqueles que enganam, só tem os enganadores, porque tem aqueles que gostam. Sim. Não é que gostam, né? Mas querem... É confortável. É confortável. Não, e é interessante você falar isso, que isso não tem a ver com nível cultural, não, gente. Não. Eu me lembro, eu tenho uma professora muito querida da UERJ, e ela é professora visitante em várias universidades da Europa. E eu dei a Bíblia para ela e tudo mais, e eu sei que ela... Depois ela me mandou uma mensagem, né, que nunca tinha recebido uma Bíblia, tá lendo e tal. Mas depois ela me mandou um WhatsApp assim, mas ela dá muito trabalho ser crente. Pois é. Pós-doutora, vários idiomas. Aí eu falei, então, dá trabalho. Exato. Dá trabalho. Não é de bandeja. Não, entendeu? Pois é. Então, assim, tem esses dois lados, né? Aquilo que é importante na Bíblia é simples. Aquilo que é importante na Bíblia é simples. Então, a salvação, a compreensão de que somos pecadores, a compreensão de que sozinhos não conseguimos nos salvar. Acho que esse é o ponto. É isso aí. Portanto, precisamos de um Salvador. E esse Salvador é um só, que é Jesus. Não existe outros salvadores. Eu não posso me salvar. Eu preciso de um Salvador, porque Cristo veio salvar os pecadores. Se eu não me apresento, se eu não entendo que eu sou um pecador, eu não sou salvo. Sim, enquanto eu estou tentando me salvar, eu não sou salvo. Isso aí. Porque Jesus só salva pecadores. E aí, a partir do momento que eu entendo que eu sou pecador, que eu preciso de um Salvador, que esse Salvador é o próprio Deus que desceu porque eu não conseguia ascender a ele. Uau, isso é forte demais. Exato, por isso que ele desceu. Jamais consegui ascender a ele. E é interessante, né? E ele vem e aí matam ele. Exato, mas já fazia parte do claro, do projeto. Né? Do projeto, mas né, no sentido assim... É porque a verdade é que tem que... A gente volta lá... Exatamente, você falou, no início. Atrás, do exato. início da luz e tudo mais. Mas se você lê os evangelhos, você compreende isso claramente, que somos pecadores, precisamos de um Salvador, sozinhos não conseguimos. Deus está disposto, né, a nos salvar, ele veio para nos salvar, é chegado para vós o reino de Deus. Aquele que aceita de bom grado, aquele que abre o seu coração, esse já está salvo, aquele que rejeita já está condenado. Então essas coisas são muito simples de entender. E detalhe, não tem meio termo, né, amigo? Não tem meio termo. É isso, não é isso. Essas coisas são simples, então qualquer pessoa em qualquer nível alcança isso. Exato. E da mesma forma, esses critérios simples, porque quando Jesus fala assim, vocês são sal e luz,
A luz é uma coisa que não se questiona. Você tem ou não tem. Então, verdade é assim. É um axioma, né? Exato. Então, a verdade bíblica é uma verdade simples. Simples. Qualquer pessoa, uma criança consegue entender isso. É verdade. E essa verdade quanto mais essencial, mais balizar, quanto mais estruturante for aquela verdade, mais simples ela vai ser. Porque, por exemplo, você vê uma casa, uma construção, o que tem de mais simples é a coluna. O resto é enfeite. O resto é enfeite. Adorno. É adorno. Mas o que tira ali a coluna? Acabou. Tira o enfeite, a casa continua. Mas o fundamental é o fundamento. Desculpa, a igreja está tão focada hoje no enfeite. Nos enfeites. Pois é. E aí, quase que eu bato na mesa, que eles falaram para não bater na mesa. Mas olha só que coisa interessante. O fundamento é simples. E o fundamento é o mais importante. Se você partir do princípio, do fundamento, você tem critérios de validação de verdade. Que aí ajuda a qualquer pessoa, desde a mais simples pessoa, que não tem uma formação acadêmica muito elaborada, até o pós-doutor, você tem um critério de validação. Por exemplo, se essa simplicidade do evangelho fala que eu sozinho não consigo me salvar, eu preciso e esse salvador é só Deus, qualquer coisa que for contrária a isso tem que ser rejeitada. Então, qualquer teoria que apresente, não, você só vai ser salvo se você fizer isso, se você der o dízimo, se você vier todos os dias no culto, se você me obedecer, se você se colocar debaixo do meu agora tá na moda, da minha cobertura espiritual. Exatamente. E são coisas que simplesmente a Bíblia condena e não fala isso. Fala o contrário. Exatamente. Só há um único Salvador. Então, essa simplicidade do Evangelho te ajuda a entender e rejeitar. E era tão simples que pescadores entenderam. Mas não foi por acaso? Não foi por acaso que Jesus usou homens simples. Pecadores, frágeis, para mostrar, não, eu não dependo de você. A minha mensagem ela é suficiente a ponto de pegar um pescador semi-analfabeto. Isso aí. E até hoje, 2000 anos depois, 2 doutores estão falando dele aí. Deles. Entendeu? Exato. Então, e detalhe, Atos vai dizer que perseverar na doutrina dos apóstolos. Né? Daqueles pescadores. Daqueles caras simples. Mas o evangelho é simples. A gente que complica. Então, vou dar um outro exemplo aqui, que até para quem está ouvindo aqui agora, para você não ser enganado. Você já tem toda a verdade que você precisa disponível na Bíblia de uma forma muito simples. Então, não precisa outra pessoa, não existe mediador. Você não precisa de alguém para orar por você. Você não precisa de alguém que tenha a oração poderosa. Oração mais forte. Não. Nós temos o livre acesso ao Pai por Cristo Jesus. Ele abriu um caminho livre para nós termos acesso ao Pai. Aleluia. Então, é claro, a gente pode orar uns pelos outros, devemos orar uns pelos outros, devemos pedir ajuda em oração. Não estou falando contra isso. Eu estou falando que qualquer teoria... Isso não é fundamento. Exato. Qualquer teoria que fale que só vale por esse caminho não é fundamento. É uma teologia que ela tem que ser rejeitada. Então a gente tem sim elementos pra gente, por isso que eu falei, tem 2 lados da história. Tem um lado daquele que está falando, mas tem um lado que está ouvindo. Sim. Eu, enquanto ouvinte, eu tenho que saber avaliar, né? Então, por exemplo, posso dar mais um exemplo? Por favor. Porque eu acho que isso é um assunto que a gente precisa falar bastante, né? Sim. E tem tudo a ver com o que a gente está dizendo. Vamos pegar aqui um exemplo prático, simples. A Bíblia fala que o fruto do Espírito, paz, alegria, bondade, fé, mansidão, esses elementos amor, do fruto, temperança, benignidade, bondade, benignidade, domínio próprio. Então isso é o que o Espírito Santo produz em nós. Uau. Se eu escuto uma pessoa que se autodenomina cheia do Espírito, mas eu não vejo amor, o critério já está posto. Desculpa. Carta de Tiago para a igreja fala que a sabedoria de Deus é uma sabedoria que promove
união, comunhão, humildade. Se a minha sabedoria, ou a pregação, ou qualquer argumentação, ou qualquer movimento do líder está trazendo inimizade, discussão, separação, rupturas, ali para mim já está posto que esse movimento não vem de Deus. Há igrejas hoje, amigo, que estabelecem metas. Sim. Igual uma empresa. Eu acho que a gente chegou a conversar da outra vez sobre isso. Exato, a gente tocou nesse assunto da outra vez. Eu nunca... Isso me preocupa muito, porque é a ideia do resultado, entende? Eu fico preocupado realmente quando a gente vê caminhar por essa trajetória aí. Porque, na realidade, a finalidade, eu gosto muito lá de João capítulo 15, né? Tem um pastor chamado Carlos, acho que McCord, escreveu um livro chamado A Vida que Satisfaz, se eu não me engano, é isso? É A Vida que Satisfaz. E ele usa muito esse texto lá de João 15 da parábola da videira, o texto da videira verdadeira, né? E aí ele fala, bom, Jesus é a videira. Jesus é a videira. E esse texto deveria ser o texto base de qualquer seminário. Você que trabalha na formação, tem cargos de liderança nessa área. A videira e a treliça. Pois é. Então, Jesus é a videira. O Pai é o agricultor. E nós somos somente os ramos. Os galhos, os ramos. Somente os galhos. Então, vamos lá. Quem é que distribui fruto? A gente falou isso da outra vez. Quem é que distribui o fruto? É o agricultor. É o agricultor. É o Pai. Não somos nós. Não são os pastores. É o Pai. É o Pai. Quem determina a quantidade de frutos? Quem estabelece, se planeja? O agricultor. É o agricultor. É o agricultor que vai botar mais insumo, menos insumo, plantar mais árvores ou menos árvores, dependendo da quantidade que ele quer obter. Esse é o trabalho. O exemplo foi simples para todo mundo entender. Se eu quero mais uvas, vou plantar mais pés. Quem determina isso? O agricultor. É ele que determina a quantidade de frutos. Não pode ser um bispo. Isso aí. Não pode ser um bispo. Não pode ser um líder, não pode. E aí, qual deveria ser o critério de mensuração? Porque um líder, nós que somos líderes, olhamos para galhos. Uau! Olhamos para galhos. A videira é Jesus. O todo é Jesus, mas a videira, nós somos galhos. Qual é o critério que a gente deve olhar? O galho está ligado na fonte, que é Jesus, ou não? O galho está sorvendo, bebendo da fonte, ou não? Então, porque o fruto do galho é resultado do trabalho essencial do galho, que é permanecer na videira. Ele fala 6 vezes, se eu não me engano, sobre permanecer em João 15. Então, qual é a expectativa de Deus para nós? Não é dar fruto. A expectativa de Deus para nós você está permanecendo? É na videira, é isso aí. Você está permanecendo? Você está me buscando? Você está com fome de mim? Se você está permanecendo e está com fome, é impossível que não venham os frutos. Porque virá intempéries, vai ter tempo de seca, de falta de água, vento forte. E aí? E vem o fruto na hora de dar fruto. Então, a finalidade do galho é permanecer mesmo quando tem tempo ruim. Entendeu? Mas a gente, infelizmente, está se perdendo nisso daí, está botando metas, né? É porque a gente vê o fruto que aparece. Como é que eu avalio se tá bom ou tá ruim um trabalho? Deveria ser, as pessoas estão com mais fome de Deus ou menos fome de Deus? Estão bebendo mais na fonte? E a gente volta àquilo que você falou dos elementos do fruto, tipo assim, uau, ele tá tendo os elementos do fruto ou não? Exato. Tô vendo desenvolvimento de mais bondade, de mais fé. Não se ele frequenta ou não, o grau de frequência, o grau de... Ele é mais fiel ou é menos fiel? Ele é mais amoroso ou é menos amoroso? E eu uso esses critérios para me observar. Sim. Então, por exemplo... Primeiro é em nós, né? Por exemplo, quando eu percebo que eu estou ficando com alguma dificuldade com irritação, com impaciência,
Aí opa, eu tô bebendo pouco da fonte. Eu preciso voltar para a fonte. Né? E a fonte, porque essa fonte me fala, por exemplo, de Aleluia. que ele tem tudo para mim. Ele é a fonte. Todo nutriente que eu preciso tá ali. E não só nutriente, meu irmão. Vou falar uma coisa que, não sei se eu falei da outra vez, mas que para mim foi divisor de águas. Divisor de águas, né? Como o Esther gosta de brincar, disruptivo. Né? Disruptivo. Tá na moda agora. Que né? chique. Você sabe quem mais dá fruto? Quem mais descansa na videira. E a gente vive um tempo de ativismo. Uhum. O ativismo gera estresse, se produz menos. É uma coisa burra. A gente está estressando as pessoas e elas estão produzindo menos. Porque elas estão focando no fruto, ao invés de focar na essência, na árvore. Sim. Na árvore. E é por isso que às vezes alguns são podados. Não estão precisando ser podados aí para poder lembrar o propósito e o sentido. O nosso propósito aqui é buscar a fonte. Aí o pessoal às vezes fala assim, né? Como é que eu te chamo? Professor, pastor? Eu falei, meu irmão, falei isso essa semana para uma pessoa, semana passada. Eu falei, olha, meu irmão, vou ser bem honesto para você. Chama do jeito que você quiser. Sabe por quê? Porque o único título que eu estou interessado é de filho de Deus. E esse já está garantido. Amém. Esse é o que vai permanecer para a eternidade. Isso em todos os lugares. Exato. Na universidade, na igreja, na vizinhança. Exato. Né? E esse é o único que vai permanecer na eternidade. Porque pastor não vai ter lá. Não vai. Não vai ter na eternidade. Agora, filho de Deus vai. Só os filhos herdarão o reino. E é esse o título que eu quero. E quero que os meus irmãos, que também são filhos do mesmo pai, alcancem essa maturidade. Agora, para isso a gente precisa mudar o foco, né? A liderança da igreja, a igreja de uma maneira geral, está sendo muito influenciada por esse meio, por esse mundo que a gente vive de metas, né? E de resultados aparentes. Não que a gente não possa ter metas. Sim. Tá? A gente não está aqui sendo ácido e. Não. Isso a gente não. Não Claro, possa ter metas. Claro. A questão... Tem que planejar, amém, claro, mas isso não pode ser essência. Não pode ser essência. Porque, de novo, aí o exemplo da casa, a gente está focado no decorativo. No decorativo. Né? É muito interessante. Eu preciso ser funcional. Exato. A gente tem que tá um negócio, mas não uso. Exato. Ele não faz a diferença. Eu lembro muito de uma pregação que eu fiz. Se a igreja fosse tirada do lugar que ela está, alguém sentiria falta? É uma pergunta que a gente tem que... Seria tão ruim quanto você tirar a luz de uma casa ou tirar sal de uma comida, porque somos sal e luz. Se não está fazendo diferença é porque não estamos sendo sal nem luz. Né? Então, é uma coisa a se pensar. Né? E aí tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, porque assim, que a gente falou e tudo mais, a gente tem que fazer a diferença para essas pessoas que... Tem muito ateu honesto, cara. Um sentido assim de falar assim, poxa, eu queria... Mas eu não vejo em você. Mas Cristo. Então, você chegou num ponto interessante. Entendeu? Voltando para a analogia da videira, vamos lá, quem come do fruto? É o galho ou são os outros? Os outros. Os outros. Como é que a gente pode ser usado por Deus para alimentar os outros? Dando fruto. Mas como é que eu dou o fruto? Tendo fome da seiva, da essência. Uau. Tem uma frase que eu gosto muito, que já li em algum livro, desse mesmo livro, quem mais desfruta de Deus, mais dar fruta. O galho que mais desfruta da seiva da fonte é o galho que mais explode em fruta. Então, como é que eu posso ser instrumento nas mãos de Deus nesse mundo? As pessoas precisam olhar para mim e ver uma pessoa que ama estar com Deus. Que eu desfruto de Deus. Que Deus para mim não é só uma ideia, Deus para mim não é só um trabalho, Deus para mim não é
um clube, um ambiente religioso onde eu estou inserido. Não, Deus para mim é uma pessoa que eu me relaciono. E eu desfruto, eu preciso, eu gosto de estar perto dele. Eu preciso estar perto dele, porque quando eu estou longe de Deus, eu me torno ácido, eu me torno irritado, eu me torno mal. Eu quero o mal dos outros, eu quero que o outro que pensa diferente de mim se arrebente. Olha isso. Entendeu? E quando eu começo a olhar para isso, opa, o fruto que era para ser dado do Espírito não está sendo dado. Então eu não estou no Espírito. Se eu não estou no Espírito, eu estou morto. Porque quem está sem Espírito está morto. Eu estou morto espiritualmente. Uau. Então eu preciso me voltar para Deus. Então quando eu começo a perceber que meu nível de amor está diminuindo, meu nível de irritação está aumentando, eu preciso dar uma parada. Porque o galho se alimenta descansando. Forte isso. O galho se alimenta descansando, irmão. Descanso é uma coisa que ninguém fala mais. Foi uma coisa que Deus falou comigo. Ele me levou para um caminho, para eu e minha esposa, né? Para a gente ficar sem fazer nada durante um tempo. Para eu aprender isso. Para eu aprender isso. Sabe por quê? Porque me ensinaram, de certa forma, errado. E eu aprendi, porque fazia sentido porque a nossa arrogância não tem dificuldade de aceitar a graça. A gente quer fazer alguma coisa para merecer. E a gente fica trabalhando para Deus e não consegue descansar. E a falta de descanso é a arrogância da nossa parte de achar que Deus se impressiona pelo aquilo que a gente faz, ou que a gente não entendeu que a gente é filho. Que a gente já tem porque Deus ama, pelo quem Ele é. Então, o descanso só desfruta quem entendeu que é filho. O descanso só desfruta quem entendeu que a relação não é baseada naquilo que a gente faz. A gente faz porque a gente está descansado. Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Muita coisa. Então, eu precisei aprender que eu, mesmo sem fazer nada, mesmo sem ter ficado como pastor atuante durante um tempo, eu fui levado por Deus por isso. Para quê? Para eu entender que eu sou filho. Não é o que eu faço. O que eu faço não me define. O que me define é quem Deus diz que eu sou. Ele diz que eu sou filho amado. Uau, glória a Deus. Então, estou quase aceitando Jesus de novo. Isso tem que me bastar. Se isso não me basta, amém. Se isso não me basta, eu simplesmente não entendi o evangelho. E é muito interessante, só pra gente fechar. Meu Deus, não sei nem quanto tempo a gente tá aqui, tá? Também vocês já me aí, perdi aqui, rapaz. Me perdi. A gente vive hoje uma crise de identidade, de um modo geral, na sociedade. Mas no espectro espiritual, isso é muito palpável. Nisso que você está dizendo. Que aí você pergunta, quem você é? Ah, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou profeta, eu sou líder. Mas quem você é, cara? Ah, não, eu sou filho de Deus. Eu sou cristão. Eu sou servo. Entende? A gente perdeu a ideia como você falou, do ramo que está ali, ó, exato, se alimentando. Eu preciso da seiva. Tem uma pirâmide, né? Se tivesse um quadro aqui, eu ia tentar mostrar. De professor. Tem uma pirâmide que bota assim, a base: ser, depois o fazer e o último ter. Tem a ver com as nossas crenças, de quem eu sou, do que eu estou habilitado e capacitado para fazer e do que eu mereço e posso ter. A nossa sociedade inverteu isso. É uma pirâmide que não se sustenta porque a pontinha que deveria ser para cima, né, tá para baixo, que é o ter. Eu preciso ter para eu me sentir. Se eu não tenho o carro A, B, C, se eu não tenho a casa, se eu não tenho cargo tal, ou se eu não faço determinadas coisas, eu não sou. E Deus quer reinverter isso aí para botar no lugar certo. Que é a gente entender que eu sou o que Deus diz que eu sou. Não é por acaso que Deus falou, não, eu sou o que eu sou, porque a base é essa. Parte daí. Quando você entende quem você é, as tuas ações vão ser moldadas pela compreensão de quem você sabe quem você é. Então, se eu sei que eu sou um filho amado de Deus, de partida, se eu sei que eu sou um filho amado, eu sou amado. Se eu sei que eu sou amado, eu não vou procurar amor, saciar a fome de amor em outros lugares ou em outras pessoas. E eu vou ser amável. Exato. Olha que interessante. Eu vou ser amável, porque eu já estou saciado. Exato, você tá... Eu não vou
sobrecarregar o meu marido, a minha esposa, o meu filho, qualquer pessoa que seja, esperando que ele me ame para eu me sentir amado. Não, eu já sei que eu sou amado. E porque eu sei que eu sou amado, eu me sinto feliz. E porque eu sou feliz, eu estou alegre. Aí começa. Reação em cadeia. Exatamente, porque dentro do fruto do Espírito começa lá com amor. Mas logo depois vem a alegria, porque quem se sente amado é alegre. É alegre. Então uma coisa vai desencadeando na outra. Entendeu? Mas começa por eu entender quem eu sou. Uau. Amigo, olha, eu botei um montão de coisa aqui, não falei nada do que eu falei. Do que eu... Igual da outra vez, a gente falou. Pois é. Cara, é bom demais estar contigo. De verdade. Muito bom também estar aqui contigo, aqui, com os teus ouvintes. Amém, amém. O que você falaria para dois públicos que estão vendo a gente? Alguém que está nessa área de universidade, ou está fazendo uma graduação, ou está numa pós. E o que você falaria para quem não está? Entende? Entendo. Queria ouvir o Raul falando aí, baseado em tudo que a gente falou aqui hoje, para gente, se a gente pudesse, se você pudesse dar um recado para esses dois. Acho que a gente terminou muito bem no seguinte sentido: eu preciso saber que eu sou em Deus e é isso. A gente às vezes fica tentando buscar explicações, né? E como a gente falou de ciência e fé, a ciência... Vou até fechar aqui, senão eu vou ficar... A ciência ela acaba trazendo explicações sobre o funcionamento do mundo. Então ela explica muito bem, por exemplo, pega o exemplo do mar. Explica a salinidade da água do mar. A ciência explica a temperatura da água, explica as correntes de convecção e outros tipos de corrente. Ela explica por que é assim, por que é daquele outro jeito, né? Como acontece, mas ela não te ensina a nadar. Então a teologia, a vida com Deus, ela talvez ela não vai te explicar todos os funcionamentos de todas as coisas, mas ela te ensina a viver. Uau. Então tem uma diferença entre existir e viver. Existem pessoas que só existem. E existem pessoas que, além de existir, vivem, têm a vida plena. Jesus ele veio e ofereceu uma vida plena, abundante, que é a própria relação com ele. Então a minha recomendação para quem está numa faculdade ou não, está na academia ou não, o mais importante é você entender que vida é só com Deus. Vida é só com Deus. O resto é existência. É mera existência. É temporário, é passageiro. Né? Você pode buscar coisas que vão te dar algum prazer momentâneo, temporário, mas vida plena mesmo é só com Deus. Então, a minha recomendação é: busca Deus acima de qualquer coisa. E as outras coisas, inclusive o conhecimento, né, de algumas explicações de algumas coisas que Deus nos permite ter, vão nos ser acrescentados. Né? É isso. Amém, amigo. Obrigado demais. Amanhã seria aniversário da minha irmã. Tem 3 mesezinhos que ela partiu. E você falando isso faz todo sentido da minha irmã. Minha irmã viveu, cara. Que bom. Viveu. Me chamou muita atenção, assim, foi o meu... o sobrinho, né? O casado com a minha sobrinha, o Guilherme. Ele estava se convertendo e tudo mais. E uma das coisas que ele falou, assim, né? No velório dela, falou assim... Às vezes as pessoas vinham falar comigo sobre o evangelho. Eu não precisava, eu via todo dia em casa com ela. Isso é muito bom. Isso foi bom demais. Mas é isso, gente. Uau! Se inscreva no canal. Os 3-6 aí. Os 3-6. Faz a curta, compartilhe e comente. Foi bom demais, amigo. Eu que te agradeço. Olha, eu estou aqui, eu passaria aqui mais um tempo. Espero que tenha sido muito bom para vocês. Não sei quem foi que falou uma frase, eu acho que seria legal terminar com ela, que fala assim: a ciência separa as coisas para entender o funcionamento dela. A religião, ela junta para entender o que elas significam. Exato. Eu não lembro quem disse isso, foi João Paulo II. Eu não lembro, eu já ouvi essa frase. Mas é um pouco que você falou, né? É isso. Eu vou usar uma frase parecida, se você me permitir. Por favor. De um físico chamado John Polkinghorne, que eu já até citei ele mais cedo aqui, que ele fala o seguinte: tem uma água fervendo para se fazer um chá. Tem água fervendo para se fazer o chá. E aí, se você perguntar para a ciência por que a água está fervendo,
Ela falou, agora está fervendo porque tem energia sendo fornecida, está aumentando o grau de agitação das moléculas, consequentemente aumentando a energia interna, e o corpo esquenta, aquece. Né? Se você perguntar para a pessoa que botou água para ferver, por que a água está fervendo? Não, porque eu quero fazer um chá. É mais ou menos isso. A ciência explica o como, mas a vida com Deus explica os porquês. Por quê? Qual é a intencionalidade? Qual é o sentido, o propósito? A ciência pode explicar como é que funcionam todos os órgãos, mas só em Deus a gente tem sentido e propósito de existência. Por que eu estou aqui? Você está aqui porque você foi destinado a ser um filho de Deus. Agora, para ser um filho de Deus, você precisa abrir teu coração. Evangelho de João, capítulo 1, fala lá no versículo 12. A todos quantos o receberam, recebeu a Jesus, recebeu a Deus, Deus deu-lhe o poder, a autoridade, o direito de se tornarem filhos dele. Não são todos que são filhos de Deus, somente aqueles que aceitam serem filhos de Deus. Então, que você aceite nesse dia ser filho desse pai bondoso, amoroso, que quer que você conviva com ele, está te convidando para sentar-se à mesa com ele, para você falar dos teus problemas, falar das tuas alegrias, das tuas frustrações, das tuas expectativas, porque até nos últimos momentos de vida, Jesus fez o que ele sempre fez, compartilhou boas coisas à mesa. A gente está aqui à mesa, né? O convite de Deus é para isso. Venha sentar à mesa como um filho, que eu tenho coisas boas para te falar. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Obrigado, amigo. Obrigado você. Que Deus te abençoe, tá bom? Espero você no nosso próximo episódio do podcast com Misael Amaral, Metanoia com Misael Amaral. Vai ser muito bom ter você aqui. Um beijo, um abraço, Deus te abençoe.